Oi, gente. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse móvel aqui de TV. Uma marcenaria planejada, como vocês podem ver. Então, eu fiz ele todo usando Interior Modeling 2.0. Então, aqui você tem uma liberdade maior, né, de desenhar com as geometrias e a coisa da ferramenta de puxar e empurrar. Então, eu gosto bastante quando é um móvel mais detalhado assim, de fazer com essa ferramenta. E aqui, só para a gente ver algumas imagens dele já renderizado, para vocês perceberem alguns detalhes, né? Da ripa, da coisa do tampo e a textura aplicada, como ficou depois no render, tá? Então, vamos lá aprender, tá? Então, aqui eu tô olhando o detalhamento do móvel que eu propus, que na verdade é um móvel que ele vira, né, em L, entrando aí na circulação e aproveitando esse espaço pequeno para fazer uma parte de apoio para livros e uma área para armazenamento de vinil. E eu vou começar criando esse móvel com a ferramenta de retângulo, né? Então, eu vou criar o meu móvel no cantinho da inferior, né, da parede. Pode ser pela parede ou pelo chão. Eu gosto de fazer pela parede. Eu acho mais fácil. Então, ele tem 2,50 m por 50. E agora eu vou fazer a base dele, que vai ter 5 centímetros, né? Então, 50 milímetros, ou seja, uma base recuada para soltar o bloco do meu armário. Depois que eu fizer delimitar essas alturas, né, essas medidas, eu vou pegar esse extrude e vou puxar a profundidade do meu móvel. Então, 50 centímetros. E a base eu vou puxar para 45 centímetros, um pouquinho recuada, 5 centímetros. Depois eu vou puxar para a circulação, né? Porque ele avança 12 centímetros para a circulação. E aí, como eu puxei do lado de cá, eu vou reduzir do lado de cá. Eu poderia criar um componente e mover, mas enfim, eu achei assim mais prático, tá? É isso, não existe forma certa ou forma errada de fazer. É a forma que cada um faz, essa é a forma que eu desenho, eu modelo e tô aqui querendo compartilhar com vocês, porque às vezes tem alguma coisa que acaba sendo diferente do que você já faz, e isso gera um aprendizado. Então, agora eu vou fazer um tampo superior com 2 centímetros. Eu vou passando a linha, justamente para criar essa percepção de que tem um tampo solto do volume, né, inferior. E depois eu vou dar o espaçamento, digamos, dessa porta da frente do móvel em relação a esse tampo, que é justamente para a gente ter esse solte e conseguir visualizar isso no 3D, no render. Então, com o offset, eu vou dar aí uma distância de 3 milímetros, que seria um detalhezinho só para realmente a gente ter esse solte. E aí eu vou empurrar ele 2 centímetros, que seria justamente a espessura da frente, da porta da gaveta, da porta, do que for, né? Do móvel. Criado isso, aí esse tampo você já tem uma outra visão, né? De que o tampo está solto da base. Eu vou delimitar o que é o meio do armário, porque esse móvel tem duas portas, né? Então, a gente vai ter uma porta com a ripa vertical e a outra com a ripa horizontal. Para facilitar essa coisa do ripado, que eu poderia ter feito de outra forma, mas enfim, foi o jeito que eu fiz aqui. Eu vou criar um offset também dessas portas para poder delimitar cada porta individualmente. Vou criar um retângulo aqui no meio, que vai ser também um espaçamento entre as duas portas, 3 milímetros. Eu empurro com o extrude e empurro 2 centímetros. E depois eu crio o offset, que seria em relação às duas portas. Então, eu vou criar um offset de 2 centímetros também, tá? Aí eu vou empurrar essa frente aí, que vai ser justamente onde as ripas vão entrar encaixadas, né? Para dar essa sensação de que é a frente do armário. E eu poderia ter agrupado tudo antes desse momento. Como eu não agrupei, se eu fosse agrupar minha ripa agora, ela ia identificar todas as faces e todas as linhas que eu desenhei. E não é isso que eu quero. Então, eu vou desenhar a ripa individualmente e vou ter que clicar em cada face e cada linha para poder agrupar. Então, eu vou criar um distanciamento aqui antes da ripa.
de 3 milímetros também. E vou criar o volume da minha ripa de 2 centímetros, na verdade 1,5 para frente, tá? Agora o que eu tenho que fazer é unir, ó, se eu clicar 2 vezes, ele vai identificar todas as faces. Eu não quero. Eu quero somente a da ripa, então eu vou ter que clicar um a um. Isso foi a besteira que eu fiz, mas enfim, tem como reverter. Então eu vou clicar todas as faces e todas as linhas que significam que são referentes a essa ripa, tá? Para eu poder criar o arranjo. Então eu clico tudo e vou criar um componente dessa ripa. E eu vou clicar nessas linhas também para poder criar um componente que vai ser a minha ripa. Prontinho. Então, agora eu crio um componente. Depois que eu criei o componente, eu vou fazer o arranjo dessas ripas para o lado direito, né? Então, eu vou em arranjo linear, clico no cantinho da ripa e puxo para a direita. Aqui embaixo ele já vai mostrar a distância e a quantidade que eu quero. Aí aqui eu tenho que colocar a distância da peça, que tem 20 milímetros, mais 3 milímetros, que seria o distanciamento entre elas. Então, ficou 23 milímetros. E aí, eu vou adicionando a quantidade até eu chegar que vai no fim. Então, isso aí é tentativa e erro. 55, vou adicionando, vou adicionando. Lembrando, se você apertar o Enter, aí ele já vai criar o grupo. Então, para você não apertar o Enter e transitar entre as quantidades, você vai apertando o Tab. Então, aperta o Tab, e aí ele vai transitando entre a distância e a quantidade de ripas. Pronto. Aí ele criou um grupo único. As ripas agora são um conjunto, não tá individual, né, cada uma. E agora vamos fazer do outro lado. A gente segue o mesmo raciocínio, a única coisa é que o lado direito ele vai ter as ripas horizontais. Prontinho. Agora a gente tá com todas as ripas já definidas no móvel. Agora a gente vai fazer o painel da TV. Então, ele tem 1 metro de altura e vai ter 2 centímetros de profundidade. Depois que eu criei ele em cima do móvel, né, que eu puxei ele da parede, eu poderia ter puxado do móvel também, tanto faz. Eu venho e alinho a medida alinhada com a largura do móvel, né? E agora a gente vai criar a parte que vem para o corredor. Então, vou criar uma geometria na parede, seguindo o mesmo raciocínio de tudo que a gente já fez. E essa geometria vai até o alisar da porta. Então, eu puxo aqui até o chão e vou também colocar a base, né, de 5 centímetros recuada. Então, eu coloquei aqui uma linha guia para ver a medida. Então, aqui eu vou criar um retângulo. Separar também a base dessa parte que vai ter os vinis, né, e tal. Vou colocar uma frente mais ou menos de 15 centímetros. Puxo e alinho com o bloco do lado, né? E vou criando minhas geometrias e puxando sempre com a ferramenta de extrusão. Então, é super fácil. A ideia é realmente você ir criando as geometrias e fazendo os volumes. E com essa coisa de preencher, tanto de puxar como de empurrar, para você fazer os cheios e vazios. Então, aqui também vai ter um painel. Em cima vai ser a parte de apoio de quadros. Eu vou dar uma acelerada aqui para ficar mais rápido.
Prontinho, agora que a gente já fez aí essa lateral do móvel, vamos finalizar aqui com essa parte superior, que vai ser um suporte para quadro e livro, enfim, virar também um lugar de decoração. Eu empurrei 5 centímetros para a gente poder justamente ter esse encaixe, como se fosse um porta-quadros mesmo. Pronto, está finalizado aí nosso móvel da TV, todo feito com geometria e a ferramenta de puxar e empurrar, né? E agora a gente pode agrupar e fazer a aplicação do revestimento, né? Que vai ser, pode ser amadeirado, pode ser uma cor sólida. Vai depender aí do projeto. Então, a gente clica em tudo e cria um componente. E com isso a gente consegue aplicar a textura, que eu escolhi aí um tom meio pintura mesmo. Uma madeirinha. Vou colocar pintura mesmo. Pode ser um tomzinho mais... tipo um fende, né? A gente pode fazer o filtro pela cor. E o legal é que você consegue aplicar no móvel e apertando o Shift ele vai substituir todo o material. Então é a forma mais rápida de você aplicar a textura. E ficou pronto, tá aí o nosso móvel, né? Eu ainda vou... Aqui ficou o detalhezinho ali do fundo do vinil. Tem que puxar porque ele tá identificando a parede. Então, a gente puxa aqui uns 10 milímetros, é suficiente. Prontinho. Agrupa, cria o componente e tá feito o nosso móvel da TV. Essa é a forma que eu usei para desenhar esse móvel. E vocês podem aplicar esse mesmo conceito, digamos assim, para diversos tipos de mobiliário, então mesa, parte de marcenaria também, tanto de guarda-roupa como cozinha. É uma forma que você tem mais liberdade, né, em comparação ao custom furniture. Vem com aqueles blocos pré-definidos. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.